Muito provavelmente, você está ouvindo esse podcast por conta do seu interesse em ingressar em alguma universidade, correto? Agora, você já se perguntou como surgiu esse lugar de ensino e pesquisa, cujo um dos objetivos é formar jovens como você, cheios de sonhos e ideais, em pessoas que possam ter algum tipo de serventia para a sociedade com seus novos ofícios? Nessa aula falaremos de um período chave para a história da universidade. Esse período se chama Escolástica, e é nele que surge um filósofo que ressuscitou o aristotelismo no Ocidente. É ele mesmo. Estou falando de São Tomás de Aquino. Ficou curioso ou curiosa? Se liga então nesse episódio que eu explico para você tudo direitinho. Eu sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast Filósofos do Enem. Na última aula, estudamos a patrística, um período da filosofia medieval marcado pela junção do pensamento grego com o cristianismo. Vimos a maneira que filósofos como Santo Agostinho conciliaram fé e razão. Sem dúvida, um período de significativa produção filosófica. Porém, algo de terrível estava para acontecer na história do pensamento. Nas proximidades do século V, a Europa passou por profundas crises políticas e sociais. Olha só que bizarro. O Império Romano já tinha sido dividido entre Império do Ocidente e Império do Oriente, o que já é bem ruim para a unidade cultural de qualquer civilização. Para piorar a situação, o Império do Ocidente foi atacado durante séculos por povos bárbaros. Era conflito atrás de conflito. Um ambiente impossível para se fazer qualquer tipo de atividade intelectual como a filosofia. Imagina só, né? Ficar refletindo e divagando sobre o tempo, a eternidade, a existência de Deus enquanto o pau come. Não dá, né? Além disso, todo conflito ele gera péssimas consequências econômicas, o que significa escassez de comida e itens básicos para a sobrevivência. Resumindo, nessa época, ninguém estava pensando em filosofia. A coisa ela só vai melhorar lá por volta do século IX com o imperador Carlos Magno. Ou seja, foram aproximadamente 400 anos sem filosofia de grande expressão, se começarmos a contar a partir da morte de Agostinho de Hipona. Veja só, com Carlos Magno ocorre o início de uma certa estabilidade no Império Romano Germânico. Estabilidade essa motivada, dentre outros fatores, pela busca de uma identidade política e cultural que estaria lá na antiguidade greco-romana. Ou seja, existia um interesse em resgatar a filosofia. Mesmo que fosse para fins políticos, temos aí um tipo de renascimento cultural, não podemos negar. Mas cuidado, esse é o renascimento que conhecemos como carolíngio do século IX, em referência ao rei Carlos. Não confunda com o renascimento do século XV, de famosos como Da Vinci e Michelangelo. Sobre esse renascimento, falaremos dele na próxima aula, ok? Não pense também que com Carlos Magno o cristianismo ficou fora da retomada dessa nova fase. Não, nada disso. Olha só. Sobre o renascimento carolíngio, é importante destacar a influência da Igreja nesse período, a começar pela própria coroação de Carlos Magno, feita pelo Papa Leão III. Pela primeira vez naquele período, temos uma cerimônia onde o líder da Igreja nomeia um rei. Um gesto simbólico que quer passar a seguinte mensagem: quem manda no poder dos homens é, com certeza, o poder espiritual. Um gesto que reforça a influência da Igreja e da religião no processo político. Guarde bem essa informação, pois ela será importante para entendermos a nova fase da filosofia medieval. A influência e a importância da Igreja não para por aí. Lembra daqueles 400 anos de escuridão onde ninguém ligava para a filosofia? Então, nesse período, os mosteiros que seguiam a ordem beneditina guardaram os escritos da antiguidade, o que foi muito importante para que o pensamento dos filósofos antigos chegasse até nós. Tá achando que com um rei bacana que gosta de pensadores clássicos e com escritos antigos guardadinhos nos monastérios a filosofia vai deslanchar? Achou errado, ouvinte. Com a morte de Carlos Magno, o Império sofre uma fragmentação, gerando mais um cenário de instabilidade política. E só nos séculos
XI e XII é que a situação volta a melhorar para a filosofia. Nesse período, algumas regiões da Europa, em destaque na Itália, começam a criar núcleos urbanos, com o surgimento de artesãos e comerciantes que começam a se enriquecer, o que possibilita até uma certa mobilidade social. Mas cuidado, não quero dizer aqui que toda a Europa virou uma grande metrópole com pessoas livres para se tornarem empreendedores de sucesso. Não. Essa urbanização nesse momento ficou restrita a poucas regiões. Veja, com o crescimento urbano, as relações sociais ficaram, digamos assim, mais complexas. A começar pelo comércio. Porque toda relação comercial, ela precisa estar muito bem assegurada. Pode ser por leis, convenções, tradição, não importa. Porque quando se trata de dinheiro, ninguém quer sair no prejuízo, né? Por isso começam a aparecer instituições como as corporações de ofício, cujo objetivo é regulamentar justamente as trocas comerciais. Além disso, todo centro urbano possui uma concentração significativa de pessoas em um único espaço apertadinho, o que gera certas demandas, como vestimentas, ferramentas, comida, bebida, enfim, coisas úteis para o dia a dia. Então, diante da necessidade da criação de leis e regras para regulamentar o comércio e conhecimento técnico para fazer as bugigangas que são tão caras a nós, a educação começa a ser vista como um elemento importante para a manutenção desse tipo de realidade. Junto a isso, temos o surgimento das ordens religiosas franciscanas e dominicanas, cujo objetivo é a conversão em massa de quem não concordasse com a fé cristã, os chamados hereges. E converter alguém, na maioria das vezes, não é nada fácil. Fazer uma pessoa crer na sua fé exige uma certa intelectualidade. Então, a igreja começa a ter um interesse pela educação e formação do seu clero. E é nesse contexto que dentro das igrejas surgem as escolas, cujo objetivo principal era formar uma elite capaz de combater hereges e também cuidar da administração pública. Com o passar do tempo, as escolas começaram a aprofundar tanto os seus estudos que acabaram por atrair mestres e estudantes de diversas partes do mundo, dando origem àquilo que nós chamamos de universidade. Algumas delas, inclusive, que nasceram lá nesse período, continuam de pé até hoje, como a Universidade de Paris e a de Oxford. Bom, agora sim, temos as condições necessárias para a volta da proliferação da filosofia, né? Afinal, temos agora estabilidade social, pessoas que querem aprender e pessoas que querem ensinar. Essa fase da filosofia nós chamamos de escolástica. E é nela que surgem filósofos grandiosos como Santo Anselmo, Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. Bom, agora chega de história, né? Afinal, esse é um podcast de filosofia, não é mesmo? Vamos conhecer então o pensamento desses mestres escolásticos. Vamos lá. Bom, vamos começar por Santo Anselmo. Esse camarada, ele foi responsável por um dos argumentos que mais causou rebuliço na história da filosofia. Para você ter uma ideia, até hoje, alguns filósofos são impactados de alguma maneira por seu raciocínio. O argumento que estou me referindo é o famoso argumento ontológico da existência de Deus. Vamos entendê-lo? Olha só. Bom, todo o argumento de Santo Anselmo começa por causa do seguinte versículo bíblico que está lá no livro de Salmos, que diz assim: "Fala o insensato no seu coração, Deus não existe." Esse trecho está nos dizendo que afirmar que Deus não existe não é apenas uma questão de não ter fé, mas negar a existência de Deus seria também um absurdo lógico, o que nos leva a compreender que a existência de Deus pode ser comprovada racionalmente. Bom, aqui se encaixa uma importante ressalva. A escolástica ela é marcada pela crença de que a razão também pode explicar os dogmas da fé, o que, evidentemente, vai gerar muita discussão entre os teólogos daquela época, né? Afinal, se tudo pode ser entendido pela razão, qual seria o propósito da religião, não é mesmo? Os escolásticos se esquivam dessa crítica, dizendo que a fé seria a prova real para saber se o raciocínio estava indo para o caminho correto ou não.
o que demonstra também que a escolástica ainda fincava as raízes da razão nos dogmas da Igreja, mesmo defendendo uma maior independência do intelecto quando comparamos com os filósofos da patrística. Mas enfim, voltemos para a demonstração do argumento ontológico de Santo Anselmo. A primeira etapa consiste em esclarecer o significado do conceito Deus, que é o ser do qual nada maior ou mais perfeito pode-se pensar. A etapa seguinte é pensar se Deus existe apenas no intelecto, na mente, na imaginação, ou se existe também na realidade, como fato existente. Se considerarmos a definição de Deus como o ser perfeitão que ninguém supera sua grandiosidade, conforme vimos na primeira etapa do argumento, necessariamente ele tem que existir no mundo real, fora da imaginação. Pois olha, seres que só existem no pensamento carecem de perfeição, não é? Como um ser perfeito só existe no pensamento? Não faz sentido. Então, o mero entendimento lógico do conceito de Deus já nos leva a aceitar a sua existência. Somente alguém insensato, biruta, doidão, afirmaria o oposto. E olha só que curioso, esse argumento de Anselmo considera que os conceitos e as ideias são independentes do mundo físico. No caso, bastaria apenas a compreensão lógica de cada um para aceitar a sua validade, não existindo aí a necessidade de uma correspondência com o mundo material. Uma herança, que você já deve ter percebido, vinda do filósofo Platão. Na Idade Média, filósofos que aceitam esse tipo de argumentação são chamados de realistas, pois para eles, a comprovação lógica de um conceito garante a sua realidade. Por outro lado, existiam aqueles que afirmam que o conceito é apenas um nome que utilizamos para descrever o mundo físico, e por isso existe a necessidade de uma correspondência entre os conceitos que estão na nossa cabecinha, na nossa mente, e a realidade que está fora dela. Então, para eles, o argumento de Santo Anselmo carece de tal correspondência, o que tornaria insuficiente para demonstrar a existência de Deus. Tais filósofos são chamados de nominalistas. Um importante pensador dessa escola será Pedro Abelardo, que desenvolverá importantes estudos sobre a lógica. Na ascensão da escolástica, o interesse por temas voltados para os estudos empíricos da natureza e a compreensão de seu funcionamento começou a crescer. Ao mesmo tempo, o Ocidente volta a ter contato com as obras de Aristóteles sobre a natureza através dos povos árabes que tiveram maior zelo pelos escritos da antiguidade. Não somente a obra de Aristóteles começa a circular, como também comentários de intelectuais judeus e muçulmanos que já tinham uma concepção de ciência muito mais robusta do que os ocidentais. Mas, mesmo assim, o aristotelismo era visto com muita desconfiança, sabe, por boa parte da igreja. Porém, um personagem vai mudar essa história e vai entender que as ideias de Aristóteles poderiam, sim, ser utilizadas na defesa da fé. Esse camarada é Tomás de Aquino, que conhece o aristotelismo também através do árabe Averroes. Então, vamos entender como Aristóteles pode ajudar na comprovação da existência de Deus? Vamos lá. Baseado em Aristóteles, Tomás de Aquino argumenta que todo o nosso conhecimento racional deste mundo é adquirido por meio da experiência sensível, pois não há nada no intelecto que não tenha estado primeiro nos sentidos. Uma visão muito semelhante à dos empiristas modernos. Mas, por ser um escolástico, Tomás entende que o objeto do nosso conhecimento é a criação de Deus, ou seja, o mundo que está à nossa volta e suas leis são obras do Criador. Portanto, tudo o que conhecemos sobre a natureza deve ir de encontro com as verdades reveladas por Deus. De fato, esse é um elemento que limita o conhecimento justamente por não possibilitar qualquer tipo de reflexão fora dos paradigmas do cristianismo. Porém, tem lá o seu lado poético, porque dessa forma, Aquino está dizendo que a própria criação nos revela os atributos da divindade. Seguindo então essa linha, Tomás de Aquino irá demonstrar racionalmente a existência de Deus, sem recorrer aos argumentos realistas, como o de Santo Anselmo. Aquino entende que não é possível fazer um salto do intelecto para a realidade. Não é só porque uma ideia existe na mente é que ela existe também no mundo real. Então, a solução é utilizar um outro tipo de argumentação.
Ele usará evidências empíricas que provam que Deus existe. Essa argumentação ficou conhecida como as 5 vias para provar a existência de Deus. Vamos então compreender quais são esses caminhos? Vamos lá. A primeira via é aquela que podemos chamar de primeiro motor imóvel. Veja, tudo que se move é movido por algo, correto? Vamos entender aqui também movimento como transformação. Então, se tudo que existe na natureza se move e se transforma, ela está sendo movida e transformada por algo. Porém, esse motor da natureza, nós temos 2 possibilidades para ele. Ou ele também é movido por alguma outra coisa, ou ele é autossuficiente. Bom, vamos pensar com calma em cada uma delas. Se afirmo que ele é movido por um segundo motor, corro o risco de tender ao infinito, chegando sempre no motor do motor, do motor, do motor, do motor, do motor, do motor, e aí por aí vai. Um tipo de resposta que nenhum filósofo gosta, justamente por ser inconclusiva. Então, só nos resta, pela lógica, a segunda opção. Um motor que move tudo que existe, mas que não é movido por nada. Bom, uma vez que entendo o conceito de Deus como um ser perfeito e eterno, esse primeiro motor imóvel só pode ser Deus. A segunda via é com base naquele conceito de causa eficiente. Vamos lembrar desse conceito? Olha só, causa eficiente é a causa externa e anterior a algo. Por exemplo, eu sou a causa eficiente desse podcast, pois sem mim ele não existiria. Veja, se olharmos para a natureza, perceberemos que nada é causa eficiente de si. Tudo precisou ser criado por algo. Porém, a razão me leva a crer que deve existir alguma causa autossuficiente. Porque, se não fosse assim, teremos mais uma vez o problema da regressão ao infinito. Sendo assim, a primeira causa eficiente só pode ser aquilo que chamamos de Deus. A terceira via é o que chamamos de argumento cosmológico. Ele parte das noções de contingência e necessidade. Veja, tudo que existe na natureza é contingente, pois tem um início e terá um fim, não é mesmo? E se não existisse um ser necessário que sempre tivesse existido e que sempre existirá, nós teremos aí um problema, pois sem ele, sem esse ser necessário, seremos levados a concluir que tudo veio do nada. Então, o ser necessário, ele tem que existir. Mas não vejo nada na natureza que possa se encaixar nessa definição de ser necessário, de um ser eterno que sempre existiu e sempre existirá. O único ser que se encaixa, então, nesse atributo é Deus, com a sua eternidade. A quarta via identifica que na natureza existem coisas com graus diferentes de atributos. Por exemplo, uma célula, que está dentro do nosso corpo, tem bem menos qualidades do que uma planta, que é muito mais complexa. Já um animal qualquer, por sua vez, tem muito mais atributos do que a planta, pois ele anda, emite som, faz digestão de alimentos, tem mais sentidos e por aí vai. O ser humano ele é muito mais complexo do que os animais, porque afinal nós temos uma linguagem, criamos uma cultura, fazemos política, criamos ética e assim por diante. Porém, há de existir um ser que contenha todos os atributos, que no caso seria um ser perfeito. Então, você já sabe, né? Quem é o único ser que se encaixa aí? É ele mesmo, Deus. E por último, temos a quinta via, chamada de argumento teleológico. Nessa, Tomás de Aquino percebe que tudo na natureza tem um propósito e finalidade. Vamos pensar na cadeia alimentar, por exemplo. Parece que cada espécie tem um lugar especial na ordem do ecossistema, não é mesmo? Já parou para perceber isso? Parece realmente que tem uma inteligência por trás de tudo isso. Essa inteligência, que põe ordem em tudo, só pode ser ele, Deus. Bom, você já deve ter percebido que todas as 5 vias contêm conceitos aristotélicos. Isso serve para você ver com clareza como a escolástica passa a adotar a cosmovisão e a física de Aristóteles para fundamentar as doutrinas da Igreja. Porém, vale aqui uma observação. Enquanto Tomás de Aquino estava vivo, as ideias dele não eram bem recebidas por muitos teólogos. Entretanto, quando a Igreja começa a enfrentar a reforma protestante, passa a recorrer de forma intensa às ideias de Aquino para defender as teses católicas no movimento de contra-reforma. A ajudinha do filósofo foi tão importante que ele foi até elevado ao status de doutor da Igreja. Para você ter uma ideia, no famoso Concílio de Trento, a sua obra chamada Suma Teológica foi colocada ao lado da Bíblia no altar. E até hoje o pensamento de Tomás de Aquino é defendido por muitos, uma corrente de pensamento que conhecemos como
tomismo. Na política, o pensamento de Tomás de Aquino também foi muito presente. Seguindo a linha de Aristóteles, Aquino entende que o objetivo da política é o bem comum e, por isso, ele vai defender bastante a monarquia. Afinal, o rei seria aquele camarada que é responsável por guiar a sociedade para alcançar esse bem comum, que, como Aquino era religioso, é um bem revelado por Deus. Caros e caros ouvintes, muito obrigado por ter ouvido esse episódio até o final. Não deixe de acompanhar o conteúdo de apoio que está disponibilizado no Instagram @filósofos do Enem. Lá você encontrará também quadros com resumos das aulas, vídeos no IGTV com resoluções de exercícios, curiosidades, além das lives que são anunciadas por lá. No próximo episódio, estudaremos o início da filosofia moderna. Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!